Bom, como prometido, hoje vamos falar um pouquinho de câncer coloretal e a sua relação com carne vermelha. Eu acho extremamente importante que a gente toque nesse assunto, porque como já dizia Joseph Goebbels, se você repete uma mentira frequentemente o suficiente, as pessoas vão começar a acreditá-las. E no final das contas, você mesmo vai passar a acreditá-las. E tem muita coisa que está sendo repetida, e às vezes com a melhor das intenções. Eu vejo um videozinho de um oncologista falando não coma carne porque você vai ter câncer. Congresso de dermatologia onde servem croquete vegano achando que vão ajudar as pessoas. Então, da onde que veio tudo isso? E esse assunto realmente é relevante? Eu acredito que sim. Para você ter ideia, o câncer de intestino é o segundo lugar, tanto em homens quanto em mulheres, vindo apenas atrás do câncer de próstata no caso dos homens e o de mama no caso das mulheres. E para piorar, esse estudo que foi publicado no Gut, analisando a incidência de câncer de intestino nos últimos 25 anos na Europa, percebeu que está tendo um aumento do câncer de intestino em todas as faixas etárias de jovens. Para se ter uma ideia, no grupo de 40 a 49 anos, eles perceberam um aumento de 1,6% por ano que vem ocorrendo desde 2004. E isso piora quando a gente analisa a população dos 30 aos 40, em que esse aumento tem sido de quase 5% ao ano. E se você ainda não ficou impressionado com isso, na população que não era para ter câncer de forma alguma, dos 20 aos 29 anos, esse aumento tem sido de quase 8% ao ano. Por que está acontecendo tudo isso? Se vocês forem pegar as últimas décadas, a nossa espécie, apesar de parecer um bicho completamente diferente quando a gente volta para trás, é o mesmo bicho, com a mesma genética. E se a genética não modificou, alguma outra coisa tem que ter sido modificada para justificar esse aumento. Poderia ter sido alimentação? Quando a gente analisa, no último século, o aumento do consumo de açúcar, por exemplo, também foi exponencial. O aumento do consumo de óleo de soja, milho, canola, mesma coisa. O aumento do consumo de açúcares baseado em frutose, o High Fructose Corn Syrup, também explodiu. E se a gente juntar todas essas coisas, isso passa a chamar comida ultraprocessada. E ela também aumentou enormemente. Mas, estranhamente, resolveram culpar a carne vermelha. E se nós formos olhar o consumo de carne vermelha, ele vem caindo, caindo, caindo. E isso nesse gráfico de 2014, veja, de 1970 a 2014. Você nunca tinha ouvido falar aqui de veganismo e provavelmente o vegetariano era um bicho raro. Isso aqui tem caído ainda mais. E quando a gente analisa estudos observacionais, que eu vou falar aqui um pouquinho, a gente nunca pode inferir causalidade. Mas, se eles servem para alguma coisa, é mostrar que se você acha que a carne vermelha é culpada e o câncer está aumentando, mas ela está diminuindo, não faz o menor sentido. E para piorar essa situação ainda mais, esse gráfico mostra um pedacinho da história lá nos Estados Unidos. Quando a gente pega estudos que estão aqui citados e volta um pouco mais no tempo, a gente vê que o consumo de carne vermelha era muito maior em 1800 até 1900. E aqui a incidência de câncer também era muito menor. O que estaria acontecendo? E antes da gente analisar o trabalho da Organização Mundial de Saúde que gerou toda essa discórdia, é interessante a gente lembrar que a nossa espécie, desde os primórdios, consumia carne vermelha. E é muito estranho a gente imaginar que uma espécie que se alimentava prioritariamente de carne desenvolvesse câncer justamente por esse motivo. Mas é uma hipótese. A única coisa é que, como dizia Carl Sagan, para alegações extraordinárias, a gente precisa de evidências extraordinárias. Então vamos analisar quais foram as evidências extraordinárias que esses cientistas analisaram para concluir que carne vermelha pode dar câncer de intestino. Muita da análise que eu vou fazer desse estudo foi citada, para quem quiser checar, nesse paper do David Klurfeld, que foi um dos participantes desses 22 cientistas de 10 países que se encontraram em Lyon, na França, em 2015, para fazer um painel e determinar a carcinogenicidade da
carne. E, se você é um cientista que quer analisar essa questão, é interessante que se analise de todos os ângulos possíveis dessa pirâmide de evidência. Então vamos passear um pouquinho por aqui. Mas a primeira coisa, quando a gente vê opinião de especialistas, quem eram esses especialistas? Esses especialistas foram autonomeados. Não é que um cientista especialista em carne pegou os melhores cientistas do assunto e colocou nesse painel. Não, eram pessoas que queriam participar desse painel. E, curiosamente, pelo menos um terço deles eram vegetarianos. Será que isso influenciaria no resultado? Como se não bastasse, o relatório final não foi unânime. Ele simplesmente pegou a maioria. Se é que 12 desses cientistas votaram a favor, pronto, já foi liberado um consenso, sendo que os outros estavam totalmente contra, e um deles foi esse aqui, que relata essa experiência em Lyon como tendo sido a pior experiência científica da sua vida. Mas mesmo não tendo consenso da maioria, alguns especialistas votaram a favor. Então vamos subir um pouquinho mais nessa pirâmide de evidência e ir para os estudos com animais. E eles, no texto mesmo, relatam que, olha, tem uma evidência inadequada em estudos experimentais. Isso quer dizer que quando pegaram animais e ofereceram mais carne ou menos carne, não houve aumento de carcinogenicidade. Inclusive, eu separo aqui 2 estudos interessantes mostrando que o que aconteceu foi exatamente o oposto. Aqui, quando se comia mais a gordura do bife e o próprio bife, houve uma diminuição das criptas aberrantes que se transformariam em câncer, ao contrário do óleo de soja. E a mesma coisa com o bacon. Esse estudo analisou o que aconteceria se dessem para os ratos mais bacon, frango, carne, e o que eles viram é que o bacon não só não aumentou o tumor, como foi protetor. Mas a gente nem precisaria fazer estudo, bastaria olhar no reino animal, os animais que consomem mais carne e sua incidência de câncer, e a gente veria que isso absolutamente não existe. E uma vez que esses estudos foram classificados como inadequados e descartados, a gente passa então para o próximo passo, que são os estudos sobre possíveis mecanismos. E aqui é interessante, porque existiam 16 estudos sobre isso na época que o relatório foi cunhado. E veja que em 3/4 desses estudos não houve uma evidência de que a carne daria câncer em ratinhos, mesmo sendo alguns deles injetados com carcinógenos. Agora, tem 4 estudos em que injetaram carcinógenos nos ratinhos, fizeram uma dieta com mais carne e 3 deles mostraram alguma associação e o outro não. E é interessante que quando eles analisam os mecanismos nesses estudos, primeiro, nenhum deles utilizou carne vermelha. Em geral, eles usavam uma salsicha de sangue, oferecendo para os ratinhos uma quantidade de proteína 3 vezes maior que o normal. E mesmo assim, para que eles dessem positivo, eles precisaram oferecer uma dieta sem cálcio e aplicar pré-carcinogênios. Estranho, né? E quando você ouve falar também, não, mas são as aminas heterocíclicas, porque quando você queima a carne fica aquela casquinha. Bom, de fato, as aminas heterocíclicas mostraram em um estudo aumento de carcinogenicidade. Mas tem um detalhe, elas foram aplicadas numa dose 1000 vezes maior do que você encontraria numa carne que você transformou numa sola de sapato. E a outra coisa é que elas não estão presentes só na carne. Qualquer coisa que você assa e forma aquela casquinha também tem aminas heterocíclicas. E outra coisa interessante, se você for ver na natureza, todos os animais comem comidas cruas. Nós somos o único animal que há milhares e milhares de anos cozinhamos. Será que nós também não seríamos mais resistentes a essas aminas do que alguém que só come coisa crua? De qualquer forma, para não ficar com essa enrolação, a gente deveria passar logo para o ensaio clínico. Ensaio clínico é quando você pega uma população e fala, ó, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, e analisa os resultados depois de vários anos. São os únicos estudos que podem inferir casualidade. E eles foram analisados por essa comissão? Não, eles foram descartados, mas existem, e eu vou citar aqui 2.
Um deles foi esse aqui, que é um estudo prospectivo randomizado, em que eles pegaram pessoas que já tinham tido pólipo no intestino, que são lesões que poderiam virar câncer, retiraram esses pólipos e acompanharam essas pessoas orientando, olha, você vai continuar fazendo o que você está fazendo, mas você vai diminuir o consumo de gordura, de carne e vai aumentar o consumo de fibras e vegetais. E daqui a alguns anos vamos repetir essas colonoscopias e ver quem que desenvolveu mais pólipo ou câncer. Foi isso que foi feito com 2.000 homens. E aí sabe o que aconteceu? Bom, o que aconteceu é que adotando uma dieta que era pobre em gordura e consecutivamente em carne e alta em fibra, não influenciou o risco de recorrência de adenomas. E você pode até falar, não, tudo bem, mas isso é adenoma. Eu quero saber de câncer. Tá bom, existe. E esse estudo é gigante. Esse estudo é um braço do estudo do Women's Health Initiative. Para vocês terem ideia, eles pegaram 50.000 mulheres e randomizaram em 2 grupos, sendo que um deles deveria fazer exatamente aquilo que eu falei. Comer mais fibras, comer menos carne, menos gordura, mais vegetais. E acompanharam essas mulheres durante 8 anos. E o que aconteceu? Nesse estudo, tirando a gordura, aumentando fibra, não reduziu o câncer coloretal nas mulheres pós-menopausa acompanhadas durante 8,1 anos. Isso aqui é uma evidência muito mais potente do que qualquer estudo de ratinho. Mas sabe o que eles fizeram? Descartaram. O que eles se concentraram? Eles se concentraram, como diz aqui, em 800 estudos epidemiológicos observacionais. E eu vou explicar melhor o que quer dizer isso mais para frente. Mas é interessante a gente notar que mesmo desses 800, misteriosamente, 786 foram descartados. Eles só consideraram 14. E desses 14, vocês podem checar na literatura, 8 não mostraram associação entre carne vermelha e câncer. 5 mostraram uma associação, mas que não era significativa, uma associação leve. E apenas um mostrou uma associação mais forte, que é o que eles citam aqui, que aumentaria em 18% o risco de câncer e assim por diante. E naquela época eles tinham grandes estudos mostrando que não havia uma associação. E estava lá naqueles que foram descartados. Então eu cito uma meta-análise aqui, por exemplo, do American Clinical Nutrition, publicada em 2009. E ela fala, ó, não existe uma associação independente entre a gordura animal ou a proteína animal, que é a carne, e coloretal câncer. Mas não é só isso. Tinha um estudo europeu que também não mostrava associação. E mais interessante ainda, estudos da Ásia, mostrando uma relação inversa, não só com cardiovascular, como câncer e carne vermelha. Não dá para você culpar uma coisa que tem uma associação inversa. E vamos além. Um outro estudo que não foi citado é o estudo da Epic Oxford. Esse estudo é muito interessante porque eles acompanharam a incidência de câncer em vegetarianos. Em outras palavras, alguém que come muitas fibras não come carne. E o que aconteceu? A incidência de câncer coloretal em vegetarianos comparado com os comedores de carne foi 40% maior. Mas de qualquer forma, o que ninguém fala é que eles poderiam, em vez de ter utilizado até os ensaios clínicos que foram queimados ou os estudos observacionais, que eles poderiam ter citado as meta-análises que estão aqui no topo da pirâmide. Isso foi publicado mais recentemente no Annals of Internal Medicine. E veja aqui, ó, redução de carne vermelha ou carne processada e câncer, mortalidade ou incidência. E a mortalidade de câncer ou sua incidência. Revisão sistemática e meta-análise dos estudos de corte. Foi feita uma revisão de todos os estudos possíveis com o sistema GRADE, que tenta deixar a coisa ainda mais rigorosa. E a conclusão é que, olha, os efeitos da carne vermelha e mesmo processado são muito pequenos e incertos, não dá para recomendar nada. E isso aqui a gente nunca ouve dizer. De qualquer forma, já que eles se concentraram no miolo da pirâmide, é importante que eu explique para você por que isso deve ser olhado com muito cuidado. E isso porque esses estudos observacionais,
eles não conseguem inferir causa e efeito, apenas associação. Para que você entenda, duas coisas podem estar acontecendo ao mesmo tempo, mas uma não causa a outra. Fica fácil de entender quando você vê esse rapaz parando o trem. E se você fosse um ET e não soubesse como isso aqui funciona, provavelmente você acreditaria que ele é super forte, o que foi confirmado depois pelo fato dele não só parar, mas conseguir empurrar o trem. Agora, para nós, é óbvio que nada disso aconteceu. São fenômenos que estão acontecendo em paralelo. E para que você entenda isso, um bom estudo é o estudo do sorvete. Esses cientistas, eles analisaram o consumo de sorvete em Port Bull durante 3 anos. Isso aqui é uma praia na Austrália. E o que eles viram? Eles viram que existia uma correlação perfeita entre o consumo de sorvete e ataques de tubarão. Em outras palavras, quanto mais havia um consumo de sorvete, mais haviam ataques de tubarão, e quanto menos sorvete, menos ataques de tubarão. E jocosamente o ator coloca, olha, a gente não sabe se o tubarão gosta de quem é mais gordinho, que come mais sorvete, mas de qualquer forma é mais um motivo para não ficar comendo junk food, porque pode ser uma coisa perigosa para te matar. Você realmente acha que o consumo de sorvete leva a um ataque de tubarão? É muito mais fácil a gente entender que quando a pessoa está no inverno, um clima chuvoso, poucos banhistas vão à praia. Diferente do sol, quando um monte de banhistas vai na praia, entra no mar. E claro que a chance aumenta muito de você ser atacado por um tubarão. E quando os cientistas pegam um estudo tipo esse, ou 10, ou 20, dá a impressão que você fala, nossa, todos os estudos apontam para a mesma direção. Então quer dizer que, de fato, comer sorvete leva ataque de tubarão. E a mesma coisa está acontecendo com câncer e carne vermelha. Lembre-se que se você tem um estudo que a metodologia é um lixo e você duplica esse estudo com a mesma metodologia, você não deixa ele mais potente, você só cria mais lixo. E quando você pega um monte desse lixo e faz uma meta-análise, tudo o que você faz é um lixão. E se basear para modificar sua saúde em lixão não deveria ser conveniente. Mas deixa eu te explicar por que começou isso e por que a maioria dos estudos observacionais realmente vai mostrar que a carne vermelha leva a efeitos deletérios no que você quiser, câncer, derrame, infarto. Para entender isso, a gente tem que voltar um pouquinho a tempo e lembrar do Ancel Keys. O Ancel Keys era um cara apaixonado por uma hipótese de que gordura causaria doença cardíaca e te mataria. E ele poderia ter feito o estudo dos 4 países, mostrando que mesmo que você consuma mais calorias vindas da gordura, você não morre mais, continua com o mesmo índice de mortalidade. Ou ele poderia ter feito um outro estudo, estudo dos 6 países, mostrando que quanto mais você aumenta o consumo de calorias da gordura, menos você morre. Ou ele poderia ter feito até o estudo dos 8 países, mostrando que mesmo que você consuma a mesma quantidade de gordura, você pode ter diferentes taxas de mortalidade. Mas, mesmo ele tendo 22 países com dados à disposição naquela época, ele escolheu 6 que se encaixavam direitinho na sua teoria, mostrando que quanto mais gordura se consumia, maior era a mortalidade. Esse estudo ficou tão famoso que repercute na nossa cultura até hoje. E por mais que hoje, até o JACC, que é a revista mais importante da cardiologia, chegue à conclusão que a recomendação para limitar a gordura saturada persistiu apesar de um monte de evidência falando o contrário, e que comidas como leite integral, queijos, carne não processada não estão associadas a um aumento de risco de doença cardiovascular, e que toda a evidência disponível não suporta mais que a gente limite gordura saturada de comidas, e que existam revisões e meta-análises mostrando que gordura saturada não aumenta risco de doença cardíaca, mesmo assim isso está tão incrustado na nossa cabeça que quando você faz churrasco, teu amigo vai lá e continua tirando a capa da picanha.
E também que quando você escreve no Google dieta saudável, aparece uma mulher bonita e sorridente comendo alface e talvez com alguma azeitona. Esses estudos que analisam o consumo de carne não estão analisando o consumo de churrasco das pessoas. Quando a gente vai ver, eles analisam o consumo de carne do americano, que é principalmente do quê? Do pepperoni da pizza, da salsicha de enrolada com milho ou das fatias de hambúrguer que vem num sanduíche, acompanhado de batata frita, fritura, ketchup, Coca-Cola e milkshake. Em outras palavras, quando a gente pega aqui uma pessoa que tem maior consumo de carne, eu não estou vendo alguém que está consumindo mais churrasco, e sim, a carne acaba sendo um marcador do americano de consumo de junk food. E seria interessante você pensar a mesma coisa da fibra. Quanto mais fibra uma pessoa consome, isso acaba sendo um marcador de que ela menos consome junk food. Alguém comprometido com a sua saúde poderia estar comendo exatamente esse prato. Mas não é isso que esses estudos estão analisando. O que eles estão analisando pelo consumo de fibras e pelo consumo de carne vermelha é se a pessoa está consumindo mais ou menos isso aqui. E aí o que acontece? Surge o fenômeno do Health User Bias, que é o quê? Aquela pessoa que não come muita carne vermelha porque ela ouviu dizer que faz mal. E ela come bastante salada, frutas, comidas integrais, ela faz yoga, ela não fuma, ela faz atividade física, ela usa capacete, ela não fica bêbada, ela prioriza o sono e ela com certeza vai ter qualquer desfecho melhor de saúde. Por outro lado, aquele cara rebelde que não está nem aí, consome carne nos Estados Unidos, acaba sendo Unhealthy User Bias. O que quer dizer isso? É aquele cara que quando você vê que ele come muita carne, quer dizer que ele está comendo muito sanduíche. E o máximo que ele tem de consumo de fibra é o alfacezinho do x-salada. E esse cara que não se cuida, não dorme, tá gordo, fuma, não faz ginástica, ele morre mais. E aí quem culpam? A carne vermelha. Será que de fato isso que eu estou expondo para vocês tem algum impacto nesses estudos? Veja esse estudo. Associação entre carne vermelha ou carne processada e doenças crônicas em geral. O papel confundidor de outros fatores dietéticos. E o que eles mostram? As pessoas desses estudos, que em geral falam que comem mais carne vermelha, também são as pessoas que são mais obesas, que têm uma educação menor, que fazem menos exercício, que fumam mais e que bebem mais. Será que isso não impactaria na sua saúde? Veja que alguns dos estudos que eu coloquei lá antes mostram exatamente isso. Esse estudo aqui da Europa que eu citei, veja, os homens e as mulheres nas categorias que comem mais carne ou carne processada, em geral consumiam menos fruta, menos vegetais, e eles eram mais fumantes, tinham menos estudo universitário e também consumiam mais álcool. A mesma coisa nesse outro aqui. Olha, a gente achou que existe uma relação positiva entre quem come mais carne e quem fuma mais. E a mesma coisa na meta-análise que foi citada pela WHO para falar para você que carne dá câncer. Olha aqui ó, o que eles acharam. Um aumento de risco da carne vermelha aconteceu só em quem comia poucos legumes e era mais obeso. Essas associações levantam a possibilidade de que o risco maior não seja por causa da carne, mas sim de múltiplos mecanismos, incluindo altos índices de insulina, ou seja, resistência à insulina pré-diabetes e obesidade. Mas ninguém fala isso, né, naquele relato da WHO, do Lancet. Outra coisa interessante que comprova isso aqui, o que eles viram? Que quem consumia mais carne vermelha tinha um risco quase 30% maior de morrer. E quem consumia carne branca, um risco 10% menor de morrer de acidentes de carro. E aí você vai falar, peraí, quem come mais carne vermelha bate mais o carro? Ou mais uma vez o consumo de carne vermelha nessa população é um marcador de que essa pessoa não se cuida, fica bebendo, fuma, não usa cinto de segurança e talvez por causa disso talvez não tenha mais câncer de intestino também.
E é exatamente isso que está acontecendo. Como eu já citei, se eu quisesse saber se carne vermelha dá câncer ou não, o que eu teria que fazer é um estudo como foi feito o Human Self, falando, olha, você come menos, você come mais e vê o que acontece. É o único estudo que poderia inferir casualidade. Mas isso poderia ser até antiético em algumas situações. Um exemplo fácil de você entender é o cigarro. Eu não posso pegar pessoas e falar, vocês vão fumar, vocês não vão fumar, vamos ver quem morre mais de câncer de pulmão. Então, para esse tipo de coisa, surgiu esse tipo de estudo observacional. Mas que para a dieta a gente vê que é uma porcaria. E para que você possa usar um estudo observacional para alguma coisa em ciência, Bradford e Hill desenvolveram alguns critérios. O que vai acontecer com esses estudos da carne se a gente aplicar os critérios de Bradford e Hill? Bom, vamos lá. Temporalidade. Você tem que comer antes a carne para depois aparecer o câncer. Eu acho que sim, aqui bate. Gradiente biológico, vai. Existe uma dose, né, uma resposta. Quanto você come mais carne, você tem mais câncer. Bom, alguns estudos mostram isso aí, mas tem um detalhe, que é o da força. Bradford Hill fala que a gente só deve prestar atenção em alguma associação desses estudos quando essa associação é maior do que 100% ou maior que 2%. Para você ter uma ideia, quando a gente analisou o cigarro, essa associação era 30%, ou seja, quem fumava mais tinha uma chance 3.000% maior de ter câncer de pulmão. E da carne? Bom, aquele estudo que deixou todo mundo em pânico é 17%, ou eles arredondaram para 18%. É menor que 2%. Então, por Bradford Hill aqui, a gente não consideraria nem uma dose-resposta e nem uma relação forte entre essas variáveis. Muito pelo contrário, ela é sempre menor que 2 em todos os estudos que você procurar. Além disso, existe uma consistência. Essa correlação deveria ser consistente em diferentes populações e estudos. Bom, se você fizer vários estudos nos Estados Unidos, onde todo mundo foge da carne vermelha quando quer ser saudável, aí eles vão dar a mesma coisa. Mas lembra que eu mostrei estudos do Japão ou da China mostrando que uma associação maior de carne levava a uma mortalidade menor. Então isso não bate. Além disso, a gente tem que ver uma plausibilidade. Será que tem um mecanismo biológico para explicar isso? E aí a gente vem aqueles estudos, tem várias coisas que foram estudados e cada um desses que vocês entrarem em profundidade, vocês vão ver que não bate. Coerência. Essa relação é consistente com o conhecimento prévio? Na verdade, a gente sabe por vários antropólogos o estudo de várias sociedades, de várias populações que consumiam muito mais carne e não tinham câncer. Analogia. Será que em outras espécies quem come mais carne vermelha também tem mais câncer? Parece que não. Bom, aí sobrou então experimentos. E a gente já mostrou naqueles experimentos que mesmo injetando pré-cancerígeno e aumentando e diminuindo o cálcio, a maioria dos estudos não mostrava associação. E aí sobrou a especificidade, que é uma causa única para um efeito único, tipo o bacilo da tuberculose leva à tuberculose, mas é que a gente sabe que não seria possível estudar isso. Então vocês veem que talvez de todos os Bradford Hills, o único é a causa precede o câncer. Em outras palavras, não dá para inferir que carne vermelha dá câncer se você for uma pessoa séria e honesta do ponto de vista intelectual. Para terminar, eu gostaria de mostrar que a incidência de câncer vem aumentando. Qualquer país que você pegar, aqui a Suécia, câncer de cólon, você vai ver que está aumentando ao longo das décadas, como aqueles da Europa que eu também mostrei. Mas não dá para você inferir uma causa da carne para o câncer de intestino se o consumo dela está diminuindo enquanto o câncer está aumentando. Por isso que Captain Cleve, lá no começo de 1900, quando ele estava na Marinha Britânica, 1930, acabou morrendo em 83, já dizia: culpar uma doença moderna por um alimento tradicional é uma das coisas mais ridículas que eu já ouvi na minha vida. E eu não quero dizer aqui que carne vermelha não possa ser perigosa para o seu intestino. Mas ainda assim, eu concordo que a carne vermelha pode ser perigosa para o seu intestino, principalmente quando ela está viva, na forma de um javali ou de um boi. Mas então por que ficam toda hora culpando a carne vermelha?
Por que a gente nunca ouviu falar do maior estudo que houve sobre isso, que é a meta-análise do Annals, inocentando a carne? Se ela não é culpada, quem seria? Mas isso são assuntos para uma próxima aula.